Naquele tempo, Jesus falava aos principais dos sacerdotes e aos fariseus em parábolas, dizendo: O reino dos céus pode se comparar a um rei que fez o banquete das bodas de seu filho. Mandou seus servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos com a ordem de dizer aos convidados: O banquete já está pronto, já matei os touros e os animais para isso engordados. Tudo pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não quiseram saber e foram-se embora, este para a sua casa de campo, aquele para o seu negócio, e outros, por sua vez, agarraram os servos e mataram-nos, depois de os terem maltratado. O rei, ao ter conhecimento disto, irou-se, mandando os seus exércitos, exterminou aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Então disse aos servos: O banquete já estava pronto, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos o que encontrardes. E os servos se espalharam pelos caminhos, e juntaram todos os que encontraram, fossem bons ou fossem maus. Assim se encheu de convidados o banquete. Entrou depois o rei para observar os convivas, e viu lá um que não estava com o vestido nupcial. E perguntou-lhes: Amigo, como entraste aqui sem ter o vestido nupcial? Ficou-se ele sem nada dizer. O rei, porém, ordenou aos servos: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Muito bem. É interessante que na pregação do Evangelho, Jesus fala duas coisas que parecem antagônicas. Jesus primeiro anuncia a boa nova do Evangelho, a boa nova de salvação, e logo em seguida anuncia uma desgraça, um sofrimento, um castigo. E é interessante a gente meditar sobre isso, porque na visão que a gente tem de Deus, e é verdadeira, que Deus é amor, Deus é misericórdia, mas nós muitas vezes nos esquecemos de que Deus é justiça, de que Deus dá os céus bons, mas quem é mau, quem vive no pecado, quem não atende ao chamado de Deus, quem é infiel, vai para o inferno. Então o inferno existe. Nossa Senhora em Fátima, aos pastorinhos, mostrou-lhes o inferno e disse: Vejo para onde vão as almas dos pobres pecadores, por falta de quem reze, que faça penitência por elas, mas só vai para o inferno quem quer. Só quem quer. Deus não manda ninguém para o inferno, é a pessoa que escolhe, né? De modo que na pregação de Jesus, ele nos fala do céu, nos fala do grande bem que ele veio trazer, que é a salvação, mas se nós não aceitamos a salvação que Jesus nos traz, nós podemos ser condenados ao inferno. Deus é amor, é misericórdia, mas Deus é justiça, né? Ninguém vai ao inferno se não quiser, ou sem culpa própria, mas ele existe. E aí, infelizmente, muita gente vai para lá.
E para mostrar essa diferença, Jesus conta hoje uma parábola, a parábola dos convidados para o banquete. Um rei fez o banquete de bodas de seu filho. Chamou primeiro seus amigos, convidou, onde estava tudo pronto, disse: agora é a hora, venham todos. E eles, os amigos, não só não foram, cada um foi fazer suas coisas, como num segundo chamado, eles maltrataram os servos e até mataram. Esse chamado do rei não encontrou uma resposta naqueles que foram chamados, que não só rejeitaram, não só foram indiferentes, como foram maus e fizeram mal aos servos. Esses a que Jesus se refere são os judeus, que foram os primeiros chamados por Deus para as bodas de seu filho Jesus com a igreja. Eles rejeitaram, mataram Jesus, mataram João Batista, mataram Estevão, mataram Tiago. Eles rejeitaram. Por isso, como diz a parábola, aquele rei mandou seus exércitos e incendiou a cidade daqueles homens e matou aqueles homicidas. E Deus utilizou da força dos soldados romanos, pois no ano 70 eles invadiram Jerusalém e realmente saquearam tudo, mataram muitos judeus, incendiaram o templo, houve grande mortandade e foi realmente um castigo, e Deus utilizou os romanos para castigar os judeus que rejeitaram a participação nesse banquete do rei, que é Deus, das bodas do seu divino Filho Jesus Cristo. Essa parábola refere-se em primeiro lugar a eles. Na segunda parte da parábola, Jesus vai dizer então que o rei, vendo que aqueles primeiros amigos não foram dignos e rejeitaram a participação no banquete, ele disse: ide, pois, então às encruzilhadas dos caminhos e chamem a todos para participarem deste banquete. E os seus servos foram, e a sala ficou cheia de bons e maus. Esses segundos que foram chamados somos nós. Por isso disse Jesus, antes de ir para o céu: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei de todos discípulos meus. E foi isso que fizeram os apóstolos e os grandes missionários da igreja. E qual é a pregação da igreja? A missão da igreja, em primeiro lugar, ela é a dextra, depois a dintra. A dextra quer dizer a missão ad gentes, a missão diante daqueles que não conhecem Jesus Cristo. Porque fora de Jesus Cristo não há salvação. Nenhum outro nome foi dado que trouxesse a salvação aos homens, senão o nome de Jesus. Ele é o Salvador. Fora dele não tem outra salvação, é com ele, por ele e nele. Por isso a igreja, fiel ao mandato de Cristo, se espalhou pelo mundo inteiro para fazer de todos os homens discípulos dele. É uma grande falta de caridade quando o missionário vai em missão e não fala de Jesus, e deixa aqueles que estão no paganismo vivendo no seu paganismo e não pregam o evangelho. É uma grande falta de caridade o que estão querendo fazer na igreja hoje, quando se fala, por exemplo, os comentários no Sínodo da Amazônia, em que não se fala em Jesus, em que se aceita um culto pagão, e que, como se aqueles que não conhecem Jesus Cristo não pudessem conhecer.
Isso não é certo. A igreja não pode renunciar ao mandato missionário. Tem que ir lá pregar. É claro que até chegar à conversão existe um caminho. Deve-se aproveitar as culturas, aquilo que tem de bom, porém, é preciso que se convertam. É preciso que todos os homens alcancem a verdade, conheçam a verdade e se salvem. Essa é a missão da igreja. E é por isso que nós somos católicos hoje, porque alguém nos falou de Jesus. Se não falou para nós, falou para os nossos antepassados, porque nós éramos todos, os nossos antepassados eram todos pagãos, mas alguém falou de Jesus, e eles se converteram. E se nós hoje nascemos de uma família católica, nascemos num país católico, foi exatamente porque alguém veio aqui e, com a pregação do Evangelho, acabou com o paganismo que havia, e nós hoje conhecemos a Jesus. A igreja não pode renunciar isto, senão ela se renuncia a si mesma. Foi isso que fizeram os apóstolos, quando chegam na Roma pagã, quando chegam no Panteão, onde havia deuses de todas as nações conquistadas, não podia falar de Jesus? Ou vai colocar Jesus em pé de igualdade com outros deuses? Está errado. Não existe outro Deus a não ser o Deus unitrino. E a seu Filho que Ele quis enviar para a nossa salvação. Agora nós temos que adorar a esse Deus e viver nele, e nos dobrarmos diante dele, não diante dos cultos pagãos, e que podem ser são falsos deuses, como cultos pagãos nós fazemos em casa quando adoramos o dinheiro, quando adoramos as nossas paixões, quando idolatramos a droga, a pornografia, quando idolatramos pessoas e colocamos tudo isso acima do próprio Deus. Não terás outros deuses diante de mim, falou o próprio Deus a Moisés para transmitir ao povo. De modo que esta missão, ide pelas encruzilhadas, ide e trazei todos, fazei de todos os homens discípulos meus. E assim fez a igreja. Ela não pode renunciar à sua missão salvífica, que está na pessoa de Jesus Cristo. Não se pode ter Jesus Cristo apenas como um homem. Ele é homem Deus e é o Salvador. E qual é o Jesus que a igreja apresenta? Um Jesus político, revolucionário? Não. Um Jesus que veio trazer bens materiais para os homens? Não. Um Jesus filósofo? Não, muito mais que isso. O Jesus que é o Salvador, que nos salva, que nos liberta do pecado, do demônio e da morte. E a esse Jesus que nós seguimos, e a esse Jesus nós nos configuramos para sermos santos. Mas a missão da igreja também é dentro. É dentro. Porque cada um de nós tem que ter um compromisso com a santificação. Por isso entrou aquele rei para ver os convidados. E estavam todos lá na sala do banquete, bons e maus. Porque na igreja é assim. Tem bons e maus. Só Deus sabe. Nós não podemos ficar julgando, porque só Deus conhece
as consciências. É significativo o fato de estarem todos naquela sala do banquete e tinha um homem que estava sem a veste nupcial e só o rei sabia. E estavam todos juntos. Porque assim, só Deus conhece as consciências. Não podemos ficar julgando uns aos outros. Mas a igreja é assim. Tem joio misturado com trigo. Tem ovelha misturada com cabrito. Tem virgens loucas e virgens prudentes. Tem vigias e pessoas que se deixam levar pelo momento. Estamos todos juntos. Só que estamos todos em processo de conversão e santificação. E a pregação do Evangelho, para nós que somos dentro da igreja, deve ser sempre uma pregação que chamam de hoje de querigmática, isto é, uma pregação que nos leve constantemente à conversão da nossa vida. Então nós precisamos nos converter a cada dia. Quando nós dizemos, rezemos pela conversão dos pecadores, os primeiros a se converterem somos nós, que temos que nos converter. Cada um de nós tem os defeitos, tem as limitações. E não precisamos ficar apontando uns defeitos dos outros, apontemos os nossos e vejamos como nós somos vaidosos, como este ídolo da vaidade penetra em nós. Como somos sensuais, como somos invejosos, como somos preguiçosos, impulsivos, gulosos, falamos demais, maltratamos as pessoas. Tudo isso nós somos. De modo que o processo de conversão deve ser algo inerente e constante na nossa vida. E falo isso não para nos denegrir, mas para mostrar o que nós somos, porque a partir daí, quando você conhece a doença, é que você começa a aplicar o remédio e vai se curar. E a graça de Deus vai agir. Então a pregação do Evangelho é para os que estão fora, para que se convertam e venham participar da igreja, porque fora da igreja não há salvação. Fora da igreja de Cristo não há salvação. Quem se salva da igreja. Pode ser que alguns não estejam no corpo da igreja ainda, mas têm reta intenção e seguem a lei natural e têm o desejo de viver a verdade e se salvam, mas se salvam pela igreja. Então nós temos esta responsabilidade como católicos, de sermos bons católicos, sermos fiéis a Deus, de estarmos sempre nesse processo de conversão contínua. Aquele homem estava sem a veste nupcial. O que é essa veste nupcial? Santo Agostinho pergunta, por acaso a veste nupcial é o batismo? E ele mesmo responde, não. Há muitos batizados que são maus, que não honram o seu batismo. A veste nupcial é a Eucaristia? Ele pergunta. Também não. E muita gente comunga sacrilegamente. Então, o que é a veste nupcial? Ele diz, a veste nupcial é a caridade. É a caridade. E quando falamos em caridade, a gente imagina logo dando esmolas, dando cesta básica. Tudo isso são atos de caridade. Mas a caridade é muito mais do que isso. A caridade é a nossa comunhão com Deus. A caridade é viver na graça de Deus. É o que nós chamamos de graça habitual. Estar em estado de graça com a participação na vida do próprio Deus. Aquele que me ama, diz o Senhor, meu Pai o amará e nós viremos a Ele e nele faremos morada. Isso é caridade. Que vai se expressar de diversas formas. A caridade se expressa nas renúncias que nós temos que fazer do mal. Isso é caridade.
A caridade vai se expressar quando perdoamos aquele que nos ofende e tiramos toda a mágoa do coração. A caridade vai se expressar quando vemos o irmão passando necessidade e nós vamos lá socorrê-lo. A caridade se expressa quando nós somos acolhedores, quando sabemos sofrer com paciência os defeitos do próximo, quando sabemos relevar as dificuldades que nós encontramos nos nossos irmãos. A caridade vai se expressando de diversas formas. Vai se expressar também quando nós nos expomos constantemente a deixar todo o mal, deixar o pecado, e estamos dispostos a nos penitenciarmos por causa disso. Eis a caridade. Na paciência, no perdão, na grandeza de alma, na nossa configuração com uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Esta é a veste nupcial que o nosso Rei, o Senhor, quer encontrar em cada um de nós. Que não é uma veste apenas que se coloca por fora, como dizem os protestantes, mas é uma veste que faz parte do nosso próprio ser, que é a graça de Deus. Esta caridade. E nós perdemos a caridade quando cometemos um pecado mortal, por isso se chama mortal. Perdeu a vida da graça. A confissão vai nos dar de novo essa graça, mas é preciso nós estarmos sempre revestidos desta graça, que é a caridade. Quantas pessoas nós maltratamos? Quantas pessoas nós fazemos sofrer por causa das nossas paixões ou nossas manias? Quantas pessoas nós impedimos que se cheguem a Deus por causa do nosso mau exemplo? Quantas vezes deixamos o caminho de Deus para outras coisas que nos afastam cada vez mais dele? Então é preciso nós termos sempre cuidado, né? De fazermos sempre uma revisão de vida, de meu Deus, eu estou me desviando desse caminho. Eu preciso voltar e preciso viver a caridade, viver esse amor de Deus. E é significativo que Deus nos chama, Deus nos fala, mas Ele quer uma resposta nossa, uma atitude nossa. Do homem da parábola, o rei perguntou a ele: como entraste aqui, não tendo a veste nupcial? E o que foi que o homem respondeu? Nada. Ficou completamente calado. Deus fala para nós agora. Deus nos inspira. Deus nos chama a atenção, nos sacode. E qual é a nossa resposta? Pode ser a resposta da indiferença, pode ser a resposta daqueles homens que foram lá e criticaram e mataram os servos daquele rei, ou pode ser a resposta daquele que acolhe. Mas temos que dar essa resposta. Depois nós sabemos a consequência das nossas atitudes. Tudo tem consequências na vida. Tudo. Nossa vida é uma relação de causa e efeito. Licença aí os nossos filósofos aqui da igreja. Mas é assim. Se eu tomo uma atitude, eu vou ter um efeito. Qual é a minha resposta para Deus? Vou ter um efeito. Deus perdoa sempre, quando nós nos arrependemos. As pessoas nem sempre perdoam, mas a natureza das coisas nunca perdoa. Tudo tem suas consequências. Tudo. Então eu tenho que ver como está a minha vida, né? E sempre manter essa graça santificante. Os meios a igreja me dá. Esse banquete tem a Eucaristia aqui no altar. Tem a palavra no púlpito. Tem a graça que vem pelos sacramentos. Tem toda a vida da igreja cheia de espiritualidade. Eu tenho aí o banquete, o exemplo dos santos e tudo mais. Não é? Então eu vou usar
desse banquete para o meu crescimento e para manter sempre a graça de Deus. Pensamos, pois, a Virgem Maria, nossa mãe, que sempre está atenta às nossas necessidades e que em Fátima clamou aos pastorinhos que nós rezássemos pela conversão dos pecadores e que parássemos de ofender a nosso Senhor, que já está muito ofendido. Peçamos à Virgem Mãe de Fátima que interceda por nós e que nos converta. Virgem de Fátima, convertei-nos. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, convertei os pecadores, a começar por cada um de nós. Amém.